Agora é hora do Mambucaba News Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio, nessa série Mulheres que Fazem, em homenagem ao mês da mulher, a deputada estadual Heloísa Helena, da Rede Rio de Janeiro, está aqui conosco, também vai nos... Falei estadual? Perdão, deputada federal Heloísa. Eu estou lendo, viu? Estou lendo aqui, deputada federal Heloísa Helena, da Rede. Quem vai nos ajudar aí na nossa bancada, deputada, nosso comentarista político Lucas Marinho. Deputada, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui nesta segunda-feira, mês da mulher, né? E a gente está fazendo, né, Lucas, essa série Mulheres que Fazem. Obrigado por estar conosco aqui. Sua saudação ao público de Mambucaba, Angra e Paraty. Bom, primeiro agradecer muito a vocês pela generosidade democrática, né, de nos receber e abraçar também os que nos ouvem, né? Porque os que nos dão a honra de sermos ouvidos, escutados, né, e acompanhar os nossos debates. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Lucas Marinho, bom dia, meu amigo. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Bom dia, Rogério. Bom dia, deputada. É um prazer receber sempre a autoridade aqui na região, né? Até para que a gente possa transmitir o que precisamos no bairro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco, né? Sim. Mas dar um bom dia aos ouvintes da Rota do Sol, né? Dizer que o programa que o Rogério tem conduzido tem sido, assim, principalmente nesse mês, muito bacana, né? Porque tem trago as mulheres para mostrar que elas têm mais força que a gente. A maioria da população, responsáveis direta pelo outro pedaço da população, durante toda a existência humana, quem cuida, né, na gigantesca maioria das vezes, quem cuida das feridas do corpo, da alma, de tudo, são as mulheres. Então é até triste quando a gente vive num país onde isso é negligenciado e até debochado, né? A violência contra tantas mulheres espalhadas por aí afora. Então, muito obrigada, parabenizar vocês, né, pelo programa, por viabilizar isso. É muito importante quando isso é feito e porque mostra também a todas as outras mulheres que todas podem fazer isso, né? Não é porque uma mulher tem um título, está num lugar que aparentemente seja de destaque, que ela não tenha vivenciado as dores mais profundas, né, da existência de mulher numa sociedade como a nossa. Então, é muito importante isso para que todas as mulheres saibam, todas, das mais simples, do lugar mais simples onde mora, né? Eu digo sempre isso para as meninas, né? Eu nasci numa família que jamais eu poderia imaginar, pensar ser senadora, ser deputada federal, ser professora da universidade, né? Ser enfermeira sanitarista, ter um irmão médico, nascendo numa família extremamente pobre, como eu nasci. Meu pai foi pedreiro aqui no Rio de Janeiro, meu irmão mais velho nasceu aqui, voltou com meu pai quebrado pelo trabalho de pedreiro, voltou com meu irmão mais velho enrolado em trapos para o Nordeste e acabou que foi o Rio de Janeiro que me levou de volta 18 anos depois para o Congresso Nacional. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e saudar todas as mulheres, mesmo as que muitas vezes silenciam diante do sofrimento. Tenho certeza que nós estamos falando e falando bem alto por todas vocês. Deputada, nas entrevistas que a gente tem feito aqui, né, o Lucas também tem acompanhado, um dos temas que eu tenho tocado é o seguinte: se a gente voltar 100 anos, até os dias de hoje, 2026, a evolução a ocupação do espaço da mulher foi assim, um crescimento fantástico, né? E infelizmente a gente tem leis. Eu falo, claro que isso é uma utopia, que a gente não deveria ter leis para proteger as mulheres, porque a gente não precisaria que as mulheres fossem protegidas contra essas pessoas que ainda criam essas situações, né, de feminicídio, entre outros. Fala um pouquinho sobre essas leis que estão se dando agora, a lei da misoginia, vamos conversar um pouco sobre isso. Porque eu digo assim, infelizmente, assim, se a gente fosse olhar uma sociedade civilizada, independente do nome do nome ideológico ou da visão de mundo que se tenha, uma sociedade civilizada, uma sociedade com um padrão civilizatório elevado, uma sociedade justa, igualitária, fraterna, seria uma sociedade onde não seria permitido, por exemplo, que milhares de crianças pobres acabassem como mão de obra escrava do narcotráfico.
seria uma sociedade que você não precisaria estar lutando, como eu luto todos os dias para aprovar um projeto meu, sobre o BPC. Porque um país que tem a ousadia de suspender 150 mil benefícios de prestação continuada de uma mãe de autista, de pessoas pobres, ou deixar 3 milhões de pessoas pobres numa fila do INSS, isso não precisaria. A gente tem a lei mais avançada do mundo, que é o SUS. Infelizmente, ainda tem um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade de vida, de acesso a essa legislação. Quem acompanha a internet vê como é uma mãe pobre, milhares de famílias fazendo vaquinha pelo cumprimento da lei, por um procedimento cirúrgico, um leito de UTI, uma medicação de alto custo, um exame laboratorial, buscando a dignidade humana. Então, infelizmente, quando o padrão civilizatório de uma sociedade não é elevado, se tem que estabelecer mecanismos na legislação para impedir que a promoção da dor, da mutilação, da violência, da morte de uma pessoa, ou pela religião que professa, ou pela cor da pele, ou pela forma de amar, ou por ser mulher, então, ou por ser uma criança pobre de uma periferia. Então, a gente tem que aumentar os obstáculos da legislação para evitar que as pessoas possam fazer mais uma vez isso. Então, é algo muito triste. A gente, inclusive, ainda está aumentando a pena quando o crime de feminicídio é feito na presença de filhos, na presença das crianças. Quando alguém mata outra pessoa na presença de uma criança, que é a maior dor que uma criança pode ter, que é ver o seu pai espancando, né, ou violentando com palavras, espancando uma mãe, existe maior dor e pior ensinamento para uma criança do que isso. Então é fundamental aprimorar a legislação, inclusive no sentido de aumentar a penalidade quando os ataques verbais, os ataques físicos, o feminicídio é feito perto de pessoas vulneráveis e especialmente quando são as crianças, quando são filhos da mulher que está sendo violentada por palavras, por atos, por espancamentos mais diversos e por assassinato. Então, é muito triste a gente viver numa sociedade onde que você tem que dizer que a metade da população, aliás, nós somos mais da metade da população, nós cuidamos, né, porque nós parimos a outra parte da população, nós cuidamos da outra parte da população. Muitas mulheres que vivenciam o pior dos trabalhos, que não é reconhecido socialmente como trabalho, que é o trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente como trabalho, que é o trabalho da casa. Mulheres que muitas vezes abrem mão de suas vidas, né, de desbravar caminhos no mundo para cuidar de crianças em situação de alta vulnerabilidade, em quadros dramáticos na área da saúde. Então não é justo que justamente essa população, essa parte da população, ela seja vítima de fatos tão graves, porque a maioria dos casos são patrocinados justamente por aqueles de quem elas cuidam, por aqueles com quem elas têm filhos, por aqueles que elas cuidam, né, da vida cotidiana. Então isso realmente é muito triste. Então tem que ter obstáculos na legislação que possam penalizar duramente, que possam ter uma punição implacável, justamente para que, pela punição implacável, se reduza o risco de que isso volte a acontecer. Uma pergunta, deputada. Lucas, eu te pedi uma gentileza. Você pega um pouquinho já? Obrigada. Agora você tem a avó que anda com a garrafinha de plástico da neta, né? A pergunta seria o seguinte: a senhora entende que houve avanços nesses últimos tempos com essas leis, com a criação da delegacia da mulher, que eu acho que foi um ganho muito grande, né, para a mulher? Hoje a mulher ela tem mais proteção, né, sobre do que acontece com ela, desses riscos que tem para ela? Bom, assim, existem coisas na legislação que foram aprimoradas, mas ainda não estão viabilizadas como manda a lei. Eu vou dizer um exemplo disso. Por exemplo, as delegacias de mulheres, elas são muito importantes. Em muitos lugares, elas não funcionam 24 horas por dia.
Então, muitas vezes, no momento da violência, a delegacia não está funcionando. É fundamental que existam mais delegacias das mulheres, funcionando 24 horas, existam as casas de passagem disponíveis para que as mulheres com suas crianças elas possam estar num lugar digno e protegido. Sejam acolhidas, né? É de fundamental importância que elas possam ser, as medidas protetivas sejam realmente viabilizadas. É fundamental também que elas possam ser inseridas em programas de dinamização da economia local, de geração de emprego e renda, porque muitas vezes a imensa vulnerabilidade econômica faz com que a mulher acabe ficando mais tempo em casa sem fazer a denúncia da violência que ela vai vivenciando. Então, quem acompanha esses casos, ou pelo boletim de ocorrência, ou por trabalhos sociais, ou pelas estatísticas oficiais, porque passei muito tempo na universidade como professora de epidemiologia, que é uma área que analisa do que as pessoas adoecem e morrem e planeja os serviços de saúde com base nisso. Então, quem analisa as frias estatísticas oficiais, que mostram as histórias de vidas que são destruídas, identifica com a mais absoluta clareza que nem sempre é só o assassinato, o feminicídio. Existem outros elementos anteriores de violência verbal, de violência física, e muitas vezes as mulheres, pelas mais diversas situações, né, ou pelo medo de separar e a violência aumentar, ou pelo medo de separar e seus filhos ficarem desprotegidos, ou pela vulnerabilidade econômica, né, ou pelo preconceito social. Então são muitas as mulheres que às vezes não tomam as primeiras atitudes. Não é uma questão de covardia, é uma questão de preocupação intensa de como vai viver, como vai criar os filhos, como vai se relacionar socialmente. Então todos os ataques, né, que levam ao óbito, geralmente existem outros problemas graves que foram acontecendo antes. Então, a detecção precoce disso é de fundamental importância, a intervenção precoce do aparelho de Estado na Secretaria de Segurança, no Judiciário, nas medidas protetivas, nas casas de passagem, na inserção das mulheres em programas econômicos. Isso é muito importante, é de fundamental importância, e só essas políticas sociais e políticas públicas com eficácia é que são capazes de diminuir o risco, além, óbvio, de questões educativas, né? Existem leis, eu inclusive sou até relatora de uma lei, que é uma legislação que obriga as pessoas que promovem determinadas violências contra a mulher, elas passarem por processos reeducativos, né? Tem todo um calendário de processo reeducativo que tem que viabilizar. São coisas que já estavam previstas na legislação, mas não estavam definidas, né, como tem que ser, e eu espero que isso seja votado o mais rápido possível. Uma das proteções que eu acho que o governo acertou em fazer, né, eu não vou lembrar qual dos governos fizeram isso, é que, por exemplo, grande parte dos Bolsas Famílias são direcionados para as mulheres, e as casas também do Minha Casa Minha Vida, na sua grande maioria, fica no nome da esposa, da mulher, no caso, não é isso? É porque, na verdade... É uma proteção para elas, né? É porque 46% dos domicílios brasileiros, as chefes de família identificadas no último censo são mulheres, e muitas vezes são mulheres sozinhas. Então, tem que ser viabilizado isso, né, para que quem é considerado economicamente o chefe de família, ele possa ter o primeiro nome também nessas casas, e incluir as mulheres, inclusive vítimas de violência, como prioridade, né, tanto no acesso à escola em horário integral para suas crianças, como no acesso à capacitação profissional e inserção produtiva para ela ou para os jovens das suas famílias. Todos esses mecanismos são importantes. Infelizmente, é como você disse no início, às vezes tem muita lei e ela não é cumprida e tem que aumentar a lei. Para você ter uma ideia, o ano passado, qualquer observatório da execução obrigatória, ou execução orçamentária, as coisas são colocadas no orçamento e muitas vezes elas não são executadas. Para você ter uma ideia, de todas as áreas de políticas sociais do ano passado que estavam com previsão de estabelecer mecanismos preventivos contra a violência à mulher, não foi executado nem 12%. Em algumas áreas, menos de 0,5%.
Então é de fundamental importância botar no orçamento, do mesmo jeito que quem tem emendas ao orçamento também. No meu caso, eu não tenho emendas ao orçamento, porque é bom que todas as pessoas saibam, todos os parlamentares têm 55 milhões de emendas por ano de execução obrigatória. Há 18 anos atrás, quando eu fui senador, isso não existia, porque o parlamentar ele colocava a emenda no orçamento, mas, por exemplo, não era de execução obrigatória, e se ele não votasse com o governo, nunca fazia. Você podia colocar o melhor projeto, por exemplo, eu colocava redução de mortalidade infantil, não liberava R$1. Eu colocava redução de doença de Chagas, portanto, investimentos em moradia, não saía R$1, porque era quando você votava contra o governo, contra projetos que eram incompatíveis com o que eu penso na visão de mundo. Então, mesmo eu não tenho emendas ao orçamento para colocar, porque o titular do lugar onde eu estou, que o titular é o Glauber, ele já colocou, ele já tinha feito a destinação dos mais de 50 milhões que ele tem de direito para este ano. Mas se eu fosse, né? Só para eu entender, se eu fosse 50 milhões por deputado. Por ano e por deputado. Independente de ser de esquerda, de direita, de centro, qualquer deputado tem direito a isso. E é de execução obrigatória. Isso é importante, né? Por isso que eu estava dizendo que na minha época não tinha execução obrigatória. Hoje é execução obrigatória, independente de você ser bajulação, situação, oposição ao governo, o recurso está no orçamento tem que ser viabilizado. Então, no meu caso, eu não tenho essas emendas porque eu não sou a titular, eu me entrei como suplente. Mas eu acho que são importantes quando você tem um recurso, você colocar para essas áreas, que vai desde o funcionamento em horário integral, a projetos de reeducação, a projetos de educação das crianças, porque às vezes se a gente acha difícil reeducar um adulto, imagine impedir as crianças de que elas sejam educadas assim também. E é sempre algo que nós mulheres, mães ou avós, a gente também tem que sempre que nos perguntar como a gente cria os nossos meninos e as nossas meninas. Será que a gente estimula os nossos meninos a um tipo de comportamento e as nossas meninas a outro? Será que a gente ensina os nossos meninos a desbravar caminhos do mundo e as nossas meninas olhar o mundo pela fresta da janela? Então a gente tem que se perguntar isso também. E é muito importante que qualquer mulher, ao detectar uma violência, ela não deixa que sua criança vivencie isso como se isso fosse normal. Porque quando você vivencia isso como se fosse um procedimento normal, mesmo que ela não queira, né, não ter nenhuma reação, mas a criança acaba vendo isso como normal. Se a criança vive isso todos os dias, ela pode acabar achando que aquilo é um procedimento normal nas relações, né, amorosas, nas relações de casamento, e não é. Ninguém tem o direito de espancar alguém. Ninguém tem o direito de se dirigir a outra pessoa com palavras absolutamente chulas e desqualificadas. Isso não pode acontecer. Pessoal, nós estamos conversando com a deputada federal Helena, estou aqui junto com o nosso companheiro Lucas Marinho, nosso comentarista político. Lucas, fala um pouquinho de segurança. Afinal de contas, o nosso Brasil, né, vive um momento muito crítico na segurança. Né? O estado da deputada, que ela da Rede Sustentabilidade pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive também uma situação bacana. Nós tivemos recentemente aqui na nossa região, deu aquela melhorada, né, Lucas? Vamos entrar nesse assunto aí? Vamos entrar. Daqui a pouco eu queria que você abordasse também a questão da CPMI, que vamos falar. Estou com ela na agulha aqui. Isso é pro final. Eu já tenho uns amigos aqui que estão perguntando, vai perguntar, não vai? Vou perguntar. Com certeza. Deputada, o nosso estado é um estado assim muito perigoso. O Rio de Janeiro é um estado perigoso, a realidade é essa. Quando a gente passa de Mangaratiba para cá, é uma outra realidade em questão de segurança, é mais brando. Mas a grande capital do Rio, ali o centro, é uma área muito perigosa. Zona Oeste, né, principalmente, a Baixada Fluminense, eu estive lá semana passada. Dentro dos projetos que a senhora tem apresentado, eu sei que a senhora é muito forte na questão da educação, mas como é que está a bancada do partido em relação à cobrança nessa questão da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro? Na verdade, primeiro você tem toda a razão, porque mesmo independente de ser de direita ou de esquerda, qualquer pessoa que analisa as estatísticas do Rio de Janeiro
ou olha o Rio de Janeiro com os olhos de quem quer ver, né? E não com os olhos de quem faz de conta que vê. Então, qualquer pessoa que você analise o Rio de Janeiro, as periferias, territórios dominados pelas mais diversas formas de violência. E eu sempre, né, eu estou como suplente na Comissão de Segurança Pública. E eu estava, semana passada, a gente teve inclusive uma audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, né, o ministro do Governo Federal, e a gente estava debatendo com ele, porque foi aprovada uma PEC da Segurança Pública que, na verdade, é uma carta de intenções. Ela não trata do detalhamento do que deve ser feito para reduzir a segurança, para reduzir a violência extrema que existe no Rio de Janeiro. Eu digo sempre que nenhum governo federal, porque existem determinadas questões que ela tem que ser tomada para si pelo governo federal. Então, nenhum governo federal estabeleceu ações concretas e objetivas, nem em relação aos territórios dominados pelas violências, nem para a melhoria das condições objetivas de trabalho e salário dos policiais, nem estabeleceu os mecanismos de redução do risco. Teve um tempo, porque no Brasil, eu digo sempre que é preciso um país ser muito esculhambado para aceitar que o principal problema de saúde pública da juventude de 15 a 29 anos no Rio de Janeiro e no Brasil é violência letal intencional. Ou seja, alguém que mata outra pessoa. Ou seja, é jovem matando jovem, pobre matando pobre. E aí o que foi que aconteceu? Quando a gente analisa as estatísticas oficiais, eu digo qualquer gestor, por mais medíocre que o gestor seja, qualquer gestor, ele põe um mapa do estado, ou põe um mapa de uma cidade, ou põe um mapa da zona norte, ou da zona oeste, ou de onde quer que seja, ou de um morro, ou de uma favela, ou de uma área de vulnerabilidade econômica, ambiental e social. E onde estão os chamados bolsões de violência, quando você compara com os equipamentos públicos, ou seja, quadras de esporte, centros de música, espaços de cultura, espaços de escola integral, não existe. É absolutamente concreto, objetivo, não é uma coisa ideológica, não é um discursinho, é algo operacional, algo absolutamente prático. E por que é que eu estou dizendo isso? Eu às vezes digo que eu tenho até vergonha de falar isso no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, já com base nessas estatísticas, né, duas grandes lideranças do Rio, Brizola e Daci, eles estabeleceram, com base nesse diagnóstico, eles estabeleceram equipamentos públicos de alta qualidade, que tinha de piscina olímpica, quadra de esporte, tinha alimentação, as crianças já iam para casa alimentadas e já na hora de dormir. Se por acaso uma mãe, numa situação dramática, não conseguisse chegar a tempo, a criança tinha onde ficar devidamente acolhida. Então, eram equipamentos públicos de altíssima qualidade, bonitos, ventilados, obras de engenharia muito bem feitas e obras sociais fundamentais onde tinha maior vulnerabilidade social, econômica, violência, lá tinha um equipamento público. Por quê? Olha, às vezes as pessoas acham que educação é medida a médio e longo prazo da violência. Não é. Porque um dia que você tira uma criança de estabelecer um laço com o narcotráfico, é um dia que você pode salvar a vida dela. Porque é impossível, depois que ela vai, são raríssimos os casos de quem consegue unilateralmente deixar. E aí, quando as pessoas cobram o contrário, que eu tenho um amigo que diz, eu e você fomos pobres, passamos fome na infância, e ninguém virou bandido, ninguém foi fazer isso, aquilo, tudo igual, claro. As exceções não contam, porque as exceções tiveram experiências individuais e familiares em épocas completamente diferentes e sempre tiveram mãos solidárias para nos segurar e não nos deixar ir para o caminho mais fácil. Aí eu sempre digo, olha, se o aparato de segurança pública, armado até os dentes, tanques de guerra, forças armadas, não conseguem entrar em determinados territórios, como é que a gente vai dizer que uma criança ou um jovem diga não, eu não vou me envolver com isso? Como é que isso pode acontecer? Não, é muito difícil que isso possa acontecer. Então é de fundamental importância
que o Estado brasileiro, enquanto ele não promove a alteração dessa realidade, é de fundamental importância que se tenha um piso nacional de segurança pública para garantir condições dignas de trabalho para as polícias. É de fundamental importância que um policial, quando que acontece determinadas coisas, porque roubam muito os direitos dos trabalhadores, você morre em serviço e não consegue ter, a sua companheira não consegue ter o acesso à aposentadoria integral, ou limita o número de anos que ela pode ter isso, dependendo da idade dela. Então, a melhoria das condições de trabalho, de salário, o número de anos na atividade fim, porque é muito difícil que na área da saúde, quem cuida de criança, na área de urgência e emergência na saúde, na área de segurança pública, você passar muitos anos na atividade fim, é totalmente descompensador do ponto de vista mental, fisiológico, emocional. Então, você não pode ficar na atividade fim tanto tempo. O número de anos trabalhados, de acesso à aposentadoria. Então, tem questões que estão relacionadas ao aparato policial, mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle. E sabe por que eles não fazem nada? Eu sempre digo isso na Comissão de Segurança. Porque é pobre matando pobre. Não é o filho do banqueiro que está lá vestido como policial ou como policial civil numa área de combate. Não é o filho do banqueiro que está lá do outro lado como um pobre, mão de obra escrava do narcotráfico. É pobre matando pobre. Então são os filhos da classe trabalhadora que estão nas polícias. Lá não estão os usineiros, os banqueiros, os grandes ricos do Brasil. Eles não deixam os filhos dele nessa atividade fim. E do outro lado são os pobres usados como mão de obra escrava do narcotráfico, que na verdade dá muito dinheiro para gente rica e poderosa. Para se ter uma ideia, todos os dados mostram que mais de 35% da nuvem financeira de capital volátil que paira sobre o planeta Terra, ela vem de onde? Do crime organizado. Quem é que tem iate, navio, avião, para sair por aí transportando pasta base de cocaína? Quem é que tem dinheiro para montar super laboratórios para manipular drogas? Quem é que tem? Então são os ricos e poderosos. Então, né, os dois lados acabam, né? É pobre matando pobre, por isso que os governos não estão nem aí com isso. A prova disso é que nunca se definiu o piso nacional da segurança pública, o número de anos na atividade fim, questões relacionadas à aposentadoria, questões relacionadas à carga horária, todas essas coisas, né, que eu pelo menos estou cobrando lá na Comissão de Segurança Pública, e os mecanismos de fiscalização da atividade policial. Porque você não pode deixar que a pessoa, ninguém pode fazer o que quer em área nenhuma. Então, e na área de educação, capacitação profissional, inserção produtiva, eu acho que se esse Brasil tivesse vergonha de dizer assim, nós vamos passar 10 anos, ao menos 10 anos de experiência, cuidando das nossas crianças em horário integral. Aí alguém diz, ela vai voltar para a cama, vai voltar para a mesma lama onde ela mora, para a mesma periferia. Eu digo, tá certo. Mas pelo menos o Estado vai dar, quando eu digo Estado, eu digo governo federal, estadual e municipal, vai dar pelo menos 8 horas de dignidade para ela. Ela vai voltar para os escombros, ela vai voltar para os territórios dominados, mas você vai dar 8 horas de dignidade para amenizar as profundas feridas que a miséria humana, que é diferente da pobreza, que muitos de nós vivemos na infância, a miséria humana, ela arranca o coração da inocência de uma criança e põe lá o de um bárbaro para fazer qualquer coisa, para matar ou para morrer. Então, a área de segurança é uma área crítica. Eu entendo que a gente tinha que ter isso no debate, né, há um mês passado, sobre a PEC da segurança. Eu bati muito nisso, porque não trouxe esses elementos que são essenciais, não trouxe esse planejamento orçamentário que é essencial. Não, se diz que não pode fazer tudo de uma vez, tudo bem, então diz assim, a cada ano vai fazer 20% relacionado a isso. A cada ano, mas tem uma meta clara. Tem áreas de violências estruturadas, não é você ir lá, põe a polícia e não põe a educação, não põe nenhum serviço público, aí você vai querer o quê? Depois que a polícia sai, as coisas voltam a acontecer. Porque na realidade o narcotráfico ocupa um espaço que o Estado deixa vazio. Com certeza. Porque você vai tirar o narcotraficante, como a senhora falou, se você não vai colocar, né, Lucas, o Estado lá, daqui a pouco, de novo, vai retornar. Exatamente, e quando a criança e quando o jovem não tem alternativa e nem consegue, a prova que é difícil alguém dizer não,
é quando todos os tanques de guerras. Imagina, né? Por que não resolve? Se você tem forças armadas, se você tem as polícias, por que não resolve? Não dá para resolver só assim. Assim é você jogar filho de pobre para matar filho de pobre. Não é assim que resolve. Para resolver, você teria que ter realmente uma política pública séria, consequente, para viabilizar isso. Não pode fazer tudo da memória, não pode, tá? Tudo bem. Então, tudo bem. A meta do primeiro ano é o quê? 10% de inclusão social, mecanismos objetivos de melhoria das condições de trabalho, da formação das polícias, com salário digno, com mecanismos de fiscalização. É isso que você vai fazer? Nessas áreas vamos viabilizar isso? Então, eu entendo que a princípio não é sonho, não é ideação, não tem nada a ver com isso, não é uma coisa ideológica, é uma coisa concreta, operacional, objetiva. Quem quer realmente reduzir a violência tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que tem a relação com o aparato repressivo, porque já está grande demais para você abrir mão dele, mas tem que fazer mecanismos concretos, porque olha, quando o menino vai para o presídio, ele volta pior. Ele volta pior porque o presídio não tem mecanismos de recuperação. É uma mentira, porque é um país que quem tem 12 anos, se cometer um ato infracional que corresponde a um crime, ele vai para a privação de liberdade. O povo diz que idade penal é só 18, 12 anos. E ele pode ficar 3 anos encarcerado num lugar que é jovem, estuprando jovem, numa rebelião, arranca a cabeça de um para jogar bola. Nos presídios é outro nojo, fezes e urina para todo lugar. Então você nem tem prevenção, nem tem recuperação, nem tem reabilitação. Então como é que vai diminuir a violência? Já começa pela questão da cela, né? Que tem determinada quantidade de... Sim, correto. Ainda tem uma coisa, se você entrou lá porque roubou um celular ou qualquer outro crime, porque tem mais de 30% dos que estão lá não foram nem para julgamento, se você entra lá, você tem que entrar logo numa facção criminosa, porque se você for matar outra, pronto. Então você tem que ser incluído em algum lugar. Já recebe o carimbo. Né? Já recebe o carimbo. Se você não tiver o carimbo, você está morto. Aí vai sofrer situações infinitamente maiores do que os outros já sofrem. Então, como é que você está sob a responsabilidade do aparelho de Estado? Entendeu? Como é que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que criança é prioridade? Eu tenho que apresentar um projeto para dizer tempo máximo de espera para uma criança no hospital. Como é que eu posso fazer uma coisa? E eu já apresentei um projeto sobre isso. Por quê? Porque se uma criança entra com febre numa unidade de saúde, e se for um quadro de meningite e não for detectado, ela vai fazer o quê? Ela vai ou sair dali morta, ou amputar as duas mãos e as duas pernas. Pessoal, estava conversando com a deputada federal Heloísa Helena. A deputada só citou aí agora o Banco Master. Eu acho que a pergunta do Lucas no início, que ele fez essa menção, acho que seria sobre a CPI ou CPI, eu não sei qual seria o... Não é isso, Lucas? Primeiro eu queria abordar que nos anos 2000, a senhora marcou, né, esse período por ter uma independência política. Foi acho que, se eu não me engano, a terceira mulher mais votada, na casa dos 7 milhões de votos, pela presidência da República. E de lá para cá a senhora veio montando uma independência política. Né? Ajudou, a senhora atualmente está no PSOL, mas ajudou, está na rede. Ela fundou o PSOL, né? Isso. Então, assim, e recentemente a senhora está numa luta, né, com a outra deputada, para montar a CPMI do Banco Master. Até para os nossos ouvintes, como é que está essa questão, como é que está essa luta de vocês? E, pegando um gancho, o que a senhora achou desse final do término da questão do INSS? Deixa eu dizer uma coisa, assim, primeiro que eu digo assim, eu me considero uma militante de esquerda e eu me sinto na obrigação de cobrar, inclusive de quem se diz de esquerda, porque às vezes tem gente que verbaliza que é de esquerda, mas que não é, né? Faz conluios mais diversos e fica mentindo, dizendo que é de esquerda, é progressista e tal. Então eu cobro muito do nosso povo, porque eu acho inaceitável que muitos dos nossos não assinem uma comissão parlamentar mista de inquérito. Por que tem que ser mista? Porque quando é só CPI, ou da Câmara ou do Senado,
elas têm que ir para a fila das 2 mesas diretoras. Por exemplo, na Câmara tem 17 requerimentos de CPI na frente. Então, se eu assino um só de CPI, eu vou fazer bonitinho, mas eu sei que não vai dar certo, porque vai ter 17 lá na frente. A CPMI não, ela é obrigatória. Se tiver as assinaturas, a primeira sessão conjunta do Congresso, quem sentar na cadeira de presidente, ele tem a obrigação de ler o requerimento. Ao ler o requerimento, não precisa aprovar. Isso é regimental. Ele tem a obrigação de ler o regimento, ele lê o requerimento, dizer o requerimento vai ser encaminhado e encaminhar para os líderes dos partidos para fazerem as suas indicações proporcionalmente. Então, isso tem que existir. Isso não é uma coisa que pode existir. Isso realmente tem que existir. Então, o que é a confusão do Banco Master, né? Eu sei que não é só o Banco Master, eu sei que tem outros bancos envolvidos, outras, entre aspas, operadoras de crédito envolvidas também, mas abrir uma comissão parlamentar mista é de fundamental importância, dou a quem doer, e quando eu digo isso, muita gente fica nervosa, porque eu digo, quem for podre que se quebre, como diz lá no sertão, quem for podre que se quebre. Não quero saber do governo passado, do atual governo, onde é que está, em qual posição ideológica está. Se tiver envolvido com essa podridão, que só do estado do Rio de Janeiro roubou o dinheiro de 250 mil aposentados e pensionistas no Rio Previdência, fora o que fizeram 18 outros estados, municípios do interior do Rio e municípios de outros estados também. E ninguém quer saber o que aconteceu com isso? Como é que pode? Um banco que estava lavando dinheiro do narcotráfico, que fazia orgias e mais orgias com dinheiro público roubado, que tinha gente de todos os espectros ideológicos participando, por que não pode ter? Por que não pode ter uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os procedimentos que foram feitos? Por que não pode? E é bom quando é CPI, porque tem gente que não gosta, que até usa uma frase para dizer, é um circo, né? E como eu respeito o circo, eu não digo que quando tem aquela esculhambação é circo. Eu respeito muito o circo. Nem digo que é palhaço, nem digo que é circo. O que é que acontece? O problema é assim, é que quando tem uma comissão parlamentar de inquérito, a população acompanha. Então a população aprende. Ninguém é obrigado a ter conhecimento técnico sobre todas as áreas. Por exemplo, se eu sentasse aí no seu lugar, eu não ia ter conhecimento técnico para manipular essa mesa. Que de som, dessas coisas, eu não sei fazer isso. Então todas as pessoas, elas têm que saber o que é que está sendo feito com dinheiro público. E numa comissão parlamentar de inquérito não tem como esconder. Não tem segredo de justiça, entendeu? Não tem o advogado rico e poderoso que chega lá, não tem segredo de justiça, não tem provas que são coletadas e uma parte vai para um canto, a outra vai para o outro para ninguém ver. Não existe isso. Então, se tem gente envolvida, esteja onde estiver, se é no sistema financeiro, no Supremo, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto passado, no Palácio do Planalto presente, onde tiver, essas pessoas têm que ser investigadas. Se fosse um filho de pobre que tivesse roubado o celular, o que era que acontecia? Ele estava numa situação dessa, de não ser investigado? Não estava, ele já estava preso, sem nem julgamento, sem nada. Então, a única coisa que nós estamos querendo é garantir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque essa CPMI, ela obrigatoriamente desvenda os mistérios sujos de um banco, de uma instituição financeira, que usava dinheiro público, dinheiro das pessoas, ou em crédito consignado no Estado, ou dinheiro dos fundos de previdência em outros, e várias outras coisas. Então nós queremos saber por que é que eles conseguiram ficar tanto tempo desafiando, entre aspas, a lógica do mercado, vendendo papel que eles sabiam que não podiam pagar, e quem se beneficiou com isso. Então, se não tem quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, ou as quebras de sigilo só vão para os jornais, aqueles que interessam, então nós entendemos que é por quê? Porque no final das contas, quem sempre paga a conta do banditismo político é o pobre. Porque nós, servidores, ainda vamos fazer pressão, né? Um aposentado, um pensionista, o Rio já vivenciou isso. Imagina agora dessa esculhambação, que se tem governador, se não tem, se vai ser votação direta, se vai ser votação indireta. Então imagina o temor das pessoas
como é que vai sair a folha de salário, como é que vai ser tudo isso feito. Então, já atinge diretamente. Nós temos organizações mais fortes, temos associações, sindicatos, temos mais poder de pressão. Mas quem é que tampa o rombo? Se o rombo está feito, quem vai tampar o rombo é sempre a população pobre, sem nem saber. Porque aí é o serviço de saúde que não funciona, porque não tem o dinheiro para funcionar, é a escola integral que não vem, é o abastecimento de água que não é feito com qualidade, é o saneamento básico que não existe, é a casa que não é feita para os mais pobres, são os territórios pobres dominados por violências. É por isso, então, como a gente não quer que o pobre pague a conta e a gente quer garantir que todas as pessoas realmente possam conhecer o que foi que aconteceu. Quem estava lavando o dinheiro do narcotráfico, estava alimentando político, porque se não estivesse alimentando uma cambada de político, não estava fazendo tanta pressão para isso não acontecer, porque ali na Câmara, a gente, como eu e a Fernanda propusemos a lista, então tem uma parte no Senado, nós precisávamos de 27 assinaturas, conseguimos as 36, e no caso da Câmara ainda faltam 16 assinaturas para a nossa. Tem outras comissões também, outros requerimentos circulando, mas no caso da nossa, faltam 16 deputados. Aí a gente sempre fica se perguntando por que é que tem uma muralha de proteção ao banditismo político na Câmara. Por que é que as pessoas não podem assinar uma comissão parlamentar de inquérito? Por que é que as pessoas têm medo da investigação? Porque numa comissão, se você não é culpado, você vai sair mais inocentado ainda. Faz até um busto de bronze, de ouro, para fazer uma homenagem a você, porque você saiu inocentado. Uma chance até de esclarecer. Exatamente. Agora, o que não pode, por envolver gente rica e muito poderosa, essas coisas continuarem acontecendo. Isso aí não pode acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora e o senhor pode me ajudar nisso. As primeiras investigações do caso Márcia, né, ou algumas investigações, elas acabaram mostrando ali uma relação entre ministros do Supremo Tribunal Federal e o Banco Márcia. No caso aí, o envolvimento do ministro Dias Toffoli, né, lá no, esqueci o nome lá do resort de Itaiaiá, né, acho que é isso. E no caso do ministro Alexandre de Moraes, um contrato da esposa dele, né, não explicado até hoje, são 130 milhões de reais, acho que 5 mil, 3 milhões mensais. A senhora acha que isso cria situações de pressão política? Ah, não tenho dúvida. Infelizmente não tenho dúvida disso, porque o ambiente da política ele acaba sendo permeável a muitos interesses econômicos, pressões as mais diversas, entendeu? Então, para mim, se tem ministro do Supremo, se tem ministro do governo do atual presidente ou do presidente passado, se tem gente do centrão, da esquerda, da direita, de onde quer que seja, eu acho que essas pessoas têm que ser investigadas, faz parte. E assim, eu acho que fica pior, né, Lucas, porque, por exemplo, por causa dos dois ministros, se eles não têm envolvimento, eu acho que a CPMI ia mostrar que os dois não têm envolvimento, seria até uma forma, né, porque eles foram acusados, teoricamente. Emitiram uma nota, até vaga sobre o assunto, mas a vaga, assim, se você vai perguntar se eu sou culpado de alguma coisa, mesmo que eu seja, eu vou dizer que não. A gente está de volta com o programa Mambucaba News, estamos recebendo a deputada federal Luísa Helena. A gente informa que teve uma queda de energia para variar, e mais uma vez, hashtag eu odeio, antigamente era amplo, eu odeio amplo, hoje Enio. Deputada. Porque eles já cobraram aqui. Eu sei que a senhora está na Câmara lá, socorre os nossos municípios aqui, Angra, Vamos brigar mais ainda sobre isso, vamos brigar mais ainda. Olha que interessante, estamos com a deputada federal aqui. Foi ótimo. Mas sabe por que foi bom? Porque quando a gente fala de determinadas coisas, né? Quando eu falo isso em relação à empresa que foi privatizada lá do Rio São Francisco, a Chesf, quando a gente fala da privatização da Eletrobras, quando fala de vender ações de uma empresa pública para um povo que tem açougue, JBS, essas coisas, né? Quando a gente fala isso, as pessoas sempre dizem que é exagero, eita, mas essa Luísa é exagerada, não sei o quê. Exagero é coisa nenhuma, né? Por isso que foi bom acontecer logo quando eu estava aqui, porque aí eu também vou falar mais ainda sobre isso. A senhora viu em loco. Inclusive os irmãos da JBS estão vindo tomar posse da parcela deles da usina nuclear. Mês que vem estão chegando. Mês que vem estão chegando. Público, né, que vendeu para eles. Vendeu para eles. Isso é que é o pior, porque como é que pode um setor estratégico como o setor público
Porque água, energia, conhecimento, tudo isso é estratégico. Aí é um país que já entrega o subsolo, as riquezas do subsolo, entrega terras raras, entrega tantas coisas, água, só não privatizou 3 rios da Amazônia porque os indígenas foram lá e fizeram uma manifestação gigantesca, se não tinham privatizado, como abriram o processo de privatização de Tapajós, Tocantins e Madeira. A história da Chesf também, que é outro problema grande, que é você privatizar a gestão do único grande rio do Nordeste, que embora nasce em Minas, mas é do Nordeste, você privatizar a Chesf, garante o uso conflitante da água, e essas agências, entre aspas, agências reguladoras, infelizmente não tem regulado nada, né? Não tem monitorado, feito a fiscalização, monitoramento e controle, que é de fundamental importância. Então, essas empresas compram ações, ganham muito dinheiro da Bolsa de Valores comercializando ações e, na verdade, o serviço fica à mercê, sabe-se lá do quê. Rogério, você, antes da gente, você estava falando sobre a questão do envolvimento de possíveis 2 ministros do Supremo Tribunal Federal nessa questão do Banco Master. Eu recentemente... Só para esclarecer, não foi eu falei não, a Polícia Federal você é verdade, eu só estou reproduzindo que é a Polícia Federal. Você trouxe a Malta, né? Senão daqui a pouco sabe como é que começa a perseguição. E o que é bacana nisso, assim, não bacana pelo que está acontecendo. Semana retrasada na Faculdade de Direito, que eu estou fazendo lá, a gente estava conversando com o professor e entrou esse tema, né, para a gente debater. Eu falei, professor, aí ele perguntando para a gente o que a gente acharia que poderia ser feito para que algumas coisas dessas não acontecessem, né? Eu falei, primeiro que ele trouxe a questão de limitar tempo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, eu não acho que seria só limitar, que o ministro deveria ter 10 anos, 20 anos de atuação. É a conduta. De repente, enquanto o ministro estiver lá, a família não poder ter escritório atuando, porque o ministro já recebe um bom salário. Se o filho for concursado, a mulher, tudo bem. Agora, não você ter um escritório, porque é normal que alguém, algum banqueiro, alguma empresa vá procurar a esposa do determinado ministro. Isso que acabou acontecendo nisso, né? Nesse grande escândalo. Você pode não limitar o tempo de atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas você pode, meio que a Câmara pode fazer isso através de... Os códigos de ética, tem projetos tramitando sobre isso. Então, para que, no período que ele estiver como ministro... Sobre o próprio presidente da Corte, do Edson Fachin, apresentou um projeto lá de código de ética. Porque você vê, de repente sai um contrato de mais de 100 milhões de reais. Não pode. É a mesma coisa, se eu tiver, e a gente não está tratando só dele, por exemplo, se eu estiver legislando sobre uma lei. O contrato não diz nem o que vai ser feito o contrato, a princípio, não diz nem você vai me defender na causa tal, na causa não tem norte. Não tem norte. É exatamente isso. Eu digo assim, se a instância, né, porque a instância maior da justiça, se ela comete essas coisas, imagina o que é que passa pela cabeça da população de uma forma geral em relação ao acesso àquele que supostamente é o órgão que vai resolver os conflitos, né? Que vai dar a última palavra, e no caso do Supremo é a última palavra. Então é algo realmente muito grave, e eu entendo que é de fundamental importância que seja aberta a Comissão Parlamentar de Inquérito para dar conta disso. Uma outra questão sobre esses ministros, deputado, no Senado, porque na verdade talvez seja do Senado a proposta, fazer com que as escolhas dos ministros não sejam políticas e sim técnicas, como acontece com a PGR, por exemplo, uma lista tríplice que se apresenta, aí eles teriam que ser juízes, embargadores, enfim. Porque se hoje é o presidente da República que indica, ou seja, é uma indicação política. Por mais que seja pessoas com notórios saber, é política, né? Tudo é indicação política. Infelizmente, o Supremo, os tribunais de contas, né, estaduais e federal, o Tribunal de Contas da União, todos esses grandes tribunais que supostamente têm que dar a última palavra, resolver conflito, né, porque o chamado guardião da Constituição, quem é? Né, é o Supremo. A última palavra em qualquer debate que esteja acontecendo, quem é? Então, realmente é muito triste, muito ruim, quando isso fica sob suspeita e quando as pessoas podem, né, têm liberdade.
ou nas famílias para criar instrumentos alheios àquela função que ele faz. Então, eu acho semelhantes, aliás, à função que ele faz. Então, eu acho que é muito grave e eu considero que os códigos de conduta, os códigos de ética, eles tinham que ter um mecanismo impeditivo para que os parentes, né, pudessem ter relação com isso. Do mesmo jeito que existe muita legislação que caracteriza como nepotismo, que você não pode fazer determinadas indicações, então eu entendo que você trabalhar numa área que depende diretamente de um Tribunal de Justiça, de uma decisão judicial, eu acho que isso é realmente muito grave. É interessante, Rogério, que de vez em quando a imprensa solta isso com assim, meio de piada. O governo tal vai ter a tranquilidade de indicar 3 ministros ligados a você, pensando com a sua pauta, porque meio que parece que cada governo que entra quer ter a sua parcela de indicação lá para definir o que ele acha que tem que ser definido. Isso independente de quem seja o governo. Mas toda vez que se indica um ministro aqui ou ali, é porque é ligado a um determinado corporativismo, entendeu? E a imprensa já tem trago isso com um tom de deboche. E com normalidade. Exatamente. É uma coisa muito grave. Como é que você concede? Então não diga que está zelando por aquilo que a cláusula pétrea da Constituição, que é a independência dos poderes. Então não minta, tira isso lá. Porque tem cláusula pétrea que é a independência dos poderes. Então, como é que tem independência se a indicação é política? Né? Como é que vai ter independência? Então, não tem condição. Impossível, né? Impossível. Exatamente. Acho que até por mais que o ministro do Supremo queira isso, teoricamente ele deve um favor para quem indicou. Teoricamente, estou dizendo que é isso. Mas eu digo assim, e se isso pode acontecer, imagina quando pode acontecer, quando você vai dar uma decisão que tem uma relação direta com o advogado da sua família. Que está com um contrato para tratar de um assunto que vai chegar até você. Eu acho que isso não tem condição, não pode acontecer isso. Isso realmente tem que ser redefinido, né, se não existe proibição hoje. Mas tem que realmente ter mecanismos de proibição. Restrições, né? E restrições em relação a isso. Eu acho que tem que ter. E o Congresso hoje não tem nada. Não, tem muitas coisas tramitando. Tem coisas sendo tramitando sobre códigos de ética do judiciário, tem muitas coisas. Muitas vezes, quando você trata desse tema, aí diz que é a independência dos poderes. Aí eu sempre contesto com isso. Eu digo, olha, se é o Congresso que faz a indicação, então ele já está diretamente envolvido, porque seria independência mesmo entre os poderes se fosse a própria carreira definisse quem vai chegar até lá. Como a indicação é política, que é. Porque do Congresso Nacional, como dos Tribunais de Contas, das Assembleias Legislativas, ou do próprio Congresso Nacional, então isso existe. No caso dos ministros, deputada, tem a anuência do Senado, que é o Senado que referenda a indicação, né? Exatamente isso, exatamente. Então, assim, tem a anuência do Senado sobre aquele que foi indicado. Total. E mesmo que fizesse a indicação, se um presidente encaminha uma indicação, e o Congresso não quer, derruba, né? Então, é por isso que é mais grave, porque é o poder político todo, né? É o executivo e o legislativo se envolvendo, né, politicamente na indicação do judiciário, dos cargos que deveriam resolver os conflitos, né? E não estar à mercê do interesse político de quem o indicou. Inclusive, agora, recentemente, a gente passou, não sei se isso foi fato, a senhora está dentro do Congresso, a senhora pode me confirmar isso. A princípio, o presidente não ia indicar, né, o Jorge Messias, mas recuou porque, muito provavelmente, ele identificou que não seria aprovado o nome dele. Aí ficaria ruim, né? Pois porque o povo foi tudo uma vaidade, né? Eu acho que sim, porque devia ter coragem de dizer assim, vou indicar um nome e se for rejeitado, foi rejeitado porque a maioria quis. O ruim é você ter que comprar parlamentar para votar uma indicação, entendeu? E o ideal mesmo era que nem tivesse. Como e tem vários projetos, né? E tem vários projetos tramitando que tratam dessa questão também.
que seja custo de carreira, ou que seja concurso interno, vários outros mecanismos que já existem para evitar essa indicação política. E é por isso, né, certamente é por isso, que a barreira, né, a muralha de proteção do banditismo político na Câmara está tão grande que a gente tenta todos os dias quebrar e não tem conseguido fazer isso. É incrível como a gente não tem conseguido quebrar e conseguir todas as assinaturas, porque conseguindo todas as assinaturas, a pressão para a instalação da sessão do Congresso tem que existir. Tem muitos vetos, né, alguns vetos que devem ser mantidos e os vetos que precisam ser derrubados, como dos funcionários da Eletrobras. O Congresso aprovou um projeto que possibilita, o que já tinha acontecido no Brasil, que um funcionário da Petrobras, concursado da Eletrobras, aliás, um servidor, né, um funcionário concursado da Eletrobras, trabalhou anos na Eletrobras, aí vem o governo, privatiza a Eletrobras, ele fica à mercê do processo de demissão, da perseguição, de tudo que se define lá. E por quê? Não era poder público? Então por que ele não pode estar remanejado para outro setor? Pode sim, ele deveria poder. Então foi aprovado, infelizmente houve um veto e a gente precisa analisar esse veto. Tem muitos vetos que precisam ser analisados e que é de fundamental importância que a gente possa fazer isso. E para analisar os vetos, seja para manter, seja para derrubar, precisa do quê? Da sessão do Congresso. Só que a sessão do Congresso não é aberta, porque se abrir, tem que ler o requerimento de comissão parlamentar de inquérito. Aí imagina, né? Então fica um monte de coisa que precisa ser analisada, não vai ser avaliada, e questões importantes também não estão sendo avaliadas, porque tem que ser numa sessão do Congresso. Então é algo realmente muito triste que aconteça dessa forma. Já que a gente falou, deputada, da CPMI, a senhora está tentando, né, junto com uma outra deputada, instalar a CPMI do Master, a gente teve agora o fechamento da CPMI do INSS, né? Ficou uma coisa muito confusa. Só me explica, a CPMI emitiu um relatório oficial, né, como o relator fez, e o PT fez um relatório paralelo. Como é que funciona isso? Para onde vai, quem vai? Qual que é válido? Na verdade, qualquer relatório, qualquer parecer, ele precisa ser aprovado por maioria, né? Isso ele precisa ser aprovado por maioria. Eu acho muito ruim que questões tão graves como aconteceram, os dois lados da idolatria política, cada um fique só zelando pelo seu, entendeu? Então, eu acho que se tem pessoas envolvidas da direita, da esquerda, parente do presidente passado, parente do presidente atual ou de quem quer que seja, todas as pessoas que estão envolvidas, elas tinham que ser exemplarmente punidas. Porque é muito grave quando você entra no sistema do INSS, que na verdade são pessoas pobres, ao mesmo tempo que você triplicou as filas do INSS. Tem 3 milhões de pessoas na fila do INSS buscando algum benefício, buscando aposentadoria, buscando um desespero por completo diário. Para você conseguir falar é um caos. Uma mãe de autista, como muitas mães que tiveram o BPC suspenso e tiveram que ir lá com suas crianças em situação extremamente dramática, com um parecer, com diagnóstico médico permanente, ter o BPC suspenso. E como é que as pessoas ainda, além de tudo isso, ainda roubam dinheiro dos aposentados do campo e da cidade e fiquem impunes? Então, não pode, isso não pode acontecer. Então, independente de quem quer que seja, né, porque são mais de 4.000 páginas, né? Eu já li um bocado, né? Algumas pessoas eu peguei para ler, alguns dos iniciados, mas são mais de 4.000 páginas só do parecer, sem nem tratar ainda do substitutivo. Então eu acho que quando as pessoas assim, elas estabelecem um mecanismo só para retirar determinadas pessoas que interessam ao seu grupo político, independente de ser de direita ou de esquerda, eu acho que isso é muito ruim, porque fragiliza demais a nossa já frágil democracia representativa brasileira. A gente já não está na democracia. Democracia sem justiça social não é democracia. A democracia representativa já é frágil.
Porque se não fosse tão frágil e não tivessem tantas brechas, as pessoas não saíam por aí roubando os cofres públicos na confiança da impunidade. E quando acontece tudo isso, não penaliza ninguém, ou fica uma briga, né, dos dois lados, e aí um lado só coloca pessoas de um jeito, o outro só coloca pessoas do outro, e quem é que vai responder criminalmente pelo que aconteceu de fato no INSS? Só pra gente então entender. tem que garantir a condição. Aí quando não tem, o relatório que foi apresentado, Foi rejeitado. ele foi rejeitado, ele não tem valor. Se ele tivesse, mas assim, ele indiciou 200 pessoas, aí isso Sim. perde valor, tudo perde valor. Infelizmente, a gente espera que, né, a justiça seja capaz, né, porque todos os dados são públicos, né, eu espero que todos sejam punidos com a lei. Como é que pode ficar impune uma pessoa que roubou dinheiro de um aposentado pobre do campo da cidade? Como é que pode? Que esculhambação é essa? Como é que pode? Você rouba dinheiro, você monta uma estrutura para roubar dinheiro, se beneficia do dinheiro roubado, independente de quem seja, tem que ser punido exemplarmente. E o judiciário ele pode pegar esse relatório e dar seguimento nele. Né? Pode, porque muitas questões de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico também foram pegas de outros lugares, porque a CPI, a CPMI ou CPI, ela tem, o que ela é diferente de qualquer outra comissão da Casa de Fiscalização e Controle é o quê? É porque ela traz para si prerrogativas de autoridades judiciais. Tem poder de polícia. Por isso que ela é mais importante do que uma comissão de fiscalização e controle. Só para a gente entender, o STF agora julgou também para o encerramento, foi 8-2, se não estiver enganado, o placar para poder que a CPI não fosse prorrogada. É porque os prazos, né? Porque os prazos, eles na verdade, os prazos eles são definidos no requerimento, e no requerimento você já estabelece também o número de prorrogações, né? Okay. Então, eu não acompanhei essa decisão específica, mas assim, para mim o que eu considero mais alarmante mesmo, é que não exista punição para quem roubou os trabalhadores pobres do campo e da cidade no INSS, porque isso não tem perdão. São pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, são pessoas que nem sabiam disso, pessoas que foram inclusive jogadas em créditos consignados, sem nem saber o que estava acontecendo. São muitas pessoas, são muitos bilhões roubados de pessoas muito pobres. Então isso é inaceitável. O INSS devolveu boa parte, né, na realidade. E assim, qual é o erro? Porque na realidade devolveu com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o seu dinheiro. O que roubou ficou com dele. Exatamente, porque tirou de onde? É por isso que quando a gente fala a gente paga marcha, exatamente, tira de algum lugar. E o pior é tira de quem mais precisa. Na verdade, então está roubando de quem mais precisa e para cobrir o rombo, tira de quem mais precisa. Porque são justamente essas áreas que vão ficar desfalcadas no orçamento para poder cobrir o rombo. São essas áreas. De onde é que veio esses milhões? Não veio dos serviços da dívida, dos banqueiros. Não veio. Veio de onde? Da saúde, da educação, da segurança pública. Quando chegar no final do ano, e você for ver a baixa da execução orçamentária de áreas sociais, aí você vai dizer, por isso que não foi cumprido o que tem que ser cumprido, né? Então, realmente é muito grave a isso. questão do final da CPMI, o STF, ele não tinha poder para autorizar a continuação. Ele tem o poder para que ela seja aberta, né? Porque está uma guerrinha no Brasil e as pessoas não se atentam para estudar, pesquisar um pouco. E com essa judicialização de tudo no STF, tudo está caindo no colo do STF. Aí tem esse problema com os ministros e tal. Mas nesse caso específico, o STF não tinha poder para autorizar ela a continuar. Entendeu? Entendi. Ele teve poder lá atrás para fazer, vai embora. Agora continuar não. Porque estabeleceu os prazos de prorrogação. Porque quando a gente apresenta um requerimento, você estabelece os prazos, né? Entendeu? Deputada, a gente ficaria aqui até amanhã cedo, né? Mas já me falaram, o pessoal tem um compromisso agora lá em Nova Iguaçu. Pertinho logo ali, né? Mais uma viagem de volta. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, algum assunto? Não, só agradecer muito, agradecer
profundamente a generosidade democrática de vocês, agradecemos os ouvintes, né, que nos dão a honra de sermos escutados. Qualquer pessoa que identifique na legislação algo que atrapalha a sua vida, obstaculiza o seu acesso a políticas sociais, alguém que vê algo que considera ruim, indigno para a sua vida, se quiser, manda mensagem lá para a gente, que a gente apresenta a alteração da legislação. Como nós não temos as emendas no orçamento para disponibilizar, a gente já apresentou assim, mais de 45 projetos de lei de alteração da legislação, de coisas que são muito importantes para a educação, para a saúde, para a segurança, para a geração de emprego e renda, questões que são muito importantes para melhorar a vida das pessoas e que a legislação, como está hoje, porque tem duas situações, né? Tem a legislação quando atrapalha e tem a legislação quando existe e não é cumprida. Então, em todos os dois setores, a gente está trabalhando muito também. Então, eu só tenho a agradecer e colocar sempre à disposição de vocês. Por gentileza, passa só a sua rede social, se possível. Pronto, @Heloísa_Helena, que é o Instagram, e lá tem todos os outros também. Tem o Twitter, tem o Facebook. Eu não sou uma pessoa muito afeita à rede social, né? Eu sou da geração antiga, que é a geração dos livros, né? Que fica querendo escrever aqueles textões, né? Que ninguém lê, que dizem que ninguém lê isso, né? Mas, assim, eu tento por ser minha obrigação, né? Eu acho que talvez se eu não tivesse rede social, se eu não fosse uma pessoa pública, uma militante no movimento social, talvez eu não teria. Mas, assim, como eu estou num mandato que é público, né? Eu tenho a obrigação de estar lá, né, debatendo os projetos que eu apresento e respondendo, né, as críticas que são corretas e as que não são corretas também, a gente não tem para que ficar ouvindo essas pessoas, né? Um cheiro para vocês, muito obrigada. Obrigado, deputada. Lucas. Agradecer a deputada, né, que veio dar o espaço da gente, né? A rádio está sempre aberta. Rogério, pela condição do programa, a equipe que veio com a deputada, sintam-se abraçados por nós, tá bom? Uma excelente semana, que Deus abençoe vocês. Posso prometer só uma inconfidência? Para ver a importância que ela dá para os rádios. Ela não tem nenhum outro compromisso, ela veio do Rio de Janeiro só para nossa entrevista. Eu vim mesmo, porque normalmente o político ele aproveita, né? Já que eu mando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, mas eu vim para isso, eu posso até vir para outra atividade, geralmente. Hoje especificamente. Então, e todo por isso mundo a da minha gente equipe briga, viu? Porque dizem que não faz com o telefone. Eu digo, rapaz, eu posso ir lá, não é verdade? Ou essa semana então que está aquela esculhambação no Congresso, não vai nem ter nada. Como é que eu não posso vir aqui? Eu vou para lá amanhã porque tem duas atividades que eu já estou olhando para ver se não vão ser suspensas. Uma sessão especial só sobre autismo, que é uma sessão muito importante, que eu vou estar lá amanhã. E a outra que é um encontro para debater as condições das mulheres policiais. Então, tem essas duas coisas. Tem o meu horário de trabalho que eu tenho que estar lá, porque eu sou durona, eu sou dessas velhas sertanejas durona, né? Então, se eu estou lá para cumprir minha obrigação, eu estou cumprindo minha obrigação. Agora, eu não vejo justificativo de eu não poder vir aqui para conversar com vocês, né? Agradecer, porque já é uma generosidade democrática de vocês, possibilitar que a gente possa debater assuntos que têm a ver com a nossa vida política. E pessoas que nos dão a honra de sermos ouvidos. E eu não vim nem para cá fazer pelo rádio, minha gente, é muita preguiça. E assim, eu expliquei para o senhor no início, em off, aqui o nosso bairro tem quase 50 mil habitantes, né? Nós estamos aqui no Complexo dos Hinos Nucleares. É um bairro que precisa muito do apoio político, né? Nossa região, até depois se a senhora puder deixar o contato de uma assessora, a gente sabe que a sua vida é corrida, né? Muito corrida. Mas para a gente estar sempre encaminhando algumas demandas da nossa região. Manda sim, entendeu? Manda sim. Além de ser minha obrigação, eu faço com o maior carinho. Vou deixar aqui meus contatos. Eu vou deixar o meu. Vocês vão mandar para mim, eu vou dar o da Bruno, do Wesley, de alguém que trabalha lá com a gente, porque nem sempre eu fico o tempo todo olhando, né? Eu sou da turma que tem um celular há mais de 20 anos, mas como era 82, eu tenho 21 também, né? Eu sou dessas velhas. Aí o povo diria assim, e você ainda está com aquele telefone de quanto você era senadora? E eu estou com ele da polícia para mandar o telefone? Não, eu não deixo que as pessoas se percam no meio do caminho. Agora o meu, eu tenho há mais de 8 anos aqui também, então eu tenho os dois. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Né? Pois é.
Isso. A gente vai, sabe o que é para quebrar sigilo bancário? Nem isso. Nem bancário, nem fiscal, nem telefônico, nem nada. Tá com o DDD 82 lá de 20 anos atrás. Aliás, a gente, inclusive, teve um tempo que a gente apresentou isso, porque era transformando corrupção em crime hediondo. Era uma confusão quando a gente apresentou esse negócio. Eu digo, tem que apresentar dinheiro público. Dinheiro público. Pessoal, começamos. Eu que agradeço a deputada federal Heloísa Helena, batemos um papo extremamente agradável com a deputada. Parabéns, obrigado mais uma vez. A Rota do Sol apresentou Mambucaba News Entrevista.